Boa noite, pessoal. Hoje vamos ver perturbações incoerentes. A densidade de energia de uma onda eletromagnética está dada pela seguinte expressão. Isso aqui é a amplitude do campo elétrico, tá? Então eu vou deixar essa amplitude sozinha ao quadrado, né? É zero ao quadrado vai ficar igual a 2 vezes a densidade de energia sobre y0. E da aula passada sabemos que a probabilidade de transição estava dada por essa expressão aqui, né? Então, eu vou substituir aqui essa amplitude ao quadrado e vou ter aqui que a probabilidade de transição do estado A ao estado B em um tempo t vai ser igual a o P rabiscado vai ficar igual ao quadrado e vou ter aqui 2 vezes U sobre y0 vezes h cortado ao quadrado. E o restante fica igual, né? Seno ao quadrado de ômega 0 menos ômega vezes t sobre 2 sobre ômega 0 menos ômega ao quadrado. Essa aqui é a expressão do P rabiscado, né? Então, o que acontece? Essa expressão aqui, ela é válida apenas para uma frequência, que é a frequência ômega, né? Mas essa densidade de energia, então, seria uma densidade de energia integrada para essa frequência unicamente, tá? Mas o que acontece? A perturbação pode conter muitas frequências. Então, em vez de ter uma densidade de energia para apenas essa frequência ômega, o que teríamos era essa expressão aqui, uma densidade de energia por frequência, vezes um diferencial dessa frequência. Então, isso aqui seria uma densidade de energia da onda eletromagnética, né? No intervalo de frequência de ômega. Então, nós teríamos que integrar essa expressão aqui, substituindo, né, essa densidade aqui por essa expressão aqui, em todas as possíveis frequências, tá? Então, como ficaria a minha expressão? A probabilidade da transição do estado A ao estado B em um tempo t vai ser igual a tudo que seja constante eu vou tirar 2 vezes o P rabiscado ao quadrado sobre y0 h cortado ao quadrado, isso aí sai, vezes, aí vai ficar aqui assim, a integral em todas as frequências, desde 0 até o infinito, de que? Dessa densidade agora, ρ de ômega, tudo vezes o seno ao quadrado de ômega 0 menos ômega vezes t sobre 2, tudo sobre ômega 0 menos ômega ao quadrado. E tudo de ômega, né? Que mais? Essa expressão aqui, o seno ao quadrado de ômega menos ômega 0 vezes t sobre 2 sobre esse ômega 0 menos ômega ao quadrado, ele tem a seguinte forma, mais ou menos. Se vocês lembram, era uma coisa assim, né? Estava tudo centrado aqui, aqui ômega. Estava tudo definido aqui nesse valor de ômega 0, tá? Enquanto essa densidade ela é válida para todo o intervalo de ômegas. Esse aqui, como se isso aqui fosse a densidade e esse aqui fosse essa função seno ao quadrado de alguma coisa sobre alguma coisa ao quadrado. Mais ou menos, né? Então, para esse intervalo aqui pequeno, onde é válido isso aqui, esse densidade de ômega pode ser mais ou menos aproximado à densidade de ômega 0, porque os ômegas estão todos concentrados aqui em ômega 0.
São bem próximos de ômega zero, então é bem parecido. Então, essa expressão aqui eu posso trocar por uma aproximação, né? Densidade em ômega zero. E ela é constante para a integral, então pode sair da integral. Então, a probabilidade de transição vai ficar assim. dAB em um tempo t vai ser igual a 2 vezes o P rabiscado ao quadrado sobre y0 vezes h cortado ao quadrado vezes ρ de ômega zero vezes a integral de 0 até o infinito de seno ao quadrado de ômega zero menos ômega vezes t sobre 2, tudo sobre ômega zero menos ômega ao quadrado de ômega, tá? Para resolver essa integral daqui, chamamos x a esse termo aqui, x. E fazendo as manipulações adequadas e utilizando essa integral aqui, encontramos que essa integral é igual a π vezes t sobre 2, tá? Então, a probabilidade de transição de A a B em tempo t vai ser igual a o 2 com o 2 se vai e vai ficar π vezes o P rabiscado ao quadrado vezes a densidade de energia para a frequência ômega zero vezes o tempo sobre y0 h cortado ao quadrado. E legal, olha, a probabilidade de transição ela é proporcional a t. Se você graficar essa probabilidade de transição, ela vai ficar mais ou menos assim, né? Com t. Aqui é a probabilidade de transição, né? Se vocês lembram, para o caso da onda monocromática, para uma frequência apenas, ômega, para monocromática, tínhamos visto que essa probabilidade ela dependia de um seno elevado ao quadrado, né? Tínhamos uma coisa assim, quando graficávamos em função do tempo, essa probabilidade, né? Tínhamos um fenômeno de inversão, né? A probabilidade aumentava até um ponto máximo, depois diminuía para zero, e assim. Ela se invertia o tempo todo. Aqui não, sumiu esse efeito bizarro da onda monocromática, porque agora estamos utilizando um sistema com uma difusão incoerente de frequências. Então, estamos trabalhando em todas essas frequências. Também aqui podemos fazer o seguinte, podemos definir a taxa de transição. Eu vou chamar ela de R-zão, tá? Essa taxa de transição, que é igual à derivada da probabilidade de transição em função do tempo, vai ser igual a daqui, né? Dessa expressão aqui, derivamos essa probabilidade, vai ficar π vezes P rabiscado ao quadrado vezes densidade de energia para a frequência ômega zero, y0, h cortado ao quadrado. Quando estamos falando de emissão estimulada, seria dV a A, né? Porque tínhamos visto que quando aqui era A e B, quando era de transição de A para B, né? Era absorção. Quando era de B para A, né? Tínhamos dois fótons saindo e um entrando. Isso aqui era emissão estimulada. E o valor da probabilidade de transição dos dois era igual, né? Então, o que acontece? Até aqui temos assumido que a onda de perturbação que entra, ela entra na direção Y e é polarizada na direção C. Quer dizer o quê? Eu vou desenhar aqui os eixos
aqui o eixo Z e aqui o eixo Y. E vou desenhar apenas o campo elétrico. Campo elétrico, mais ou menos é assim, né? O campo elétrico, ele aponta na direção C. Olha os vetorzinhos, ou para cima ou para baixo, né? Ficam oscilando. Esse campo elétrico estava dado por essa expressão aqui. É 0 cosseno de ômega t, porque a parte espacial era muito pequenininha, né? Isso na direção K, né? Na direção Z. E o momento de dipolo elétrico, tínhamos definido assim, Q vezes Z na direção também K. Né? De tal maneira que o hamiltoniano, ele era o produto deles dois, né? Menos Q vezes E0 vezes C vezes o cosseno de ômega t. E só. Eu não falei sobre o produto de K vezes K, mas eu vou colocar ele aqui. Porque é 1, né? Eu coloco ele aí. E também definimos o P rabiscado, que era igual ao valor esperado nesses estados, né? B vezes Q vezes Z vezes K, que era 1, vezes psi-A. Tá? Isso era quando a onda estava polarizada na direção K. Tá? Mas o que acontece? O que queremos agora é um átomo banhado em radiação vinda de todas as direções e com todas as possíveis polarizações. Tá? Aqui, o que temos feito até agora é apenas uma polarização em uma direção. Então, o que eu vou fazer agora é considerar uma direção qualquer, uma direção N para o campo elétrico. E depois eu vou fazer, para considerar todas as direções, vou obter uma média desse resultado. Tá? Então, como seria agora? Vou desenhar aqui novamente o eixo Z. Aqui. Vou continuar com o exemplo da onda plana. Tá? Vou supor que essa onda plana se move em essa direção. Tá? Então, o campo elétrico, digamos, está assim, se ela for onda plana, né? Apontando em essa direção oscilante. Digamos, essa direção é uma direção N, chapeuzinho. Então, vou desenhar ela aqui, paralela, né, a essas linhas, esses vetorzinhos de campo elétrico. N vetorzinho. E ela vai fazer um ângulo, digamos, θ, com o ângulo Z. E eu vou deixar o momento de dipolo elétrico continuar nessa direção K, ou Z, né? Estou falando Z e K, mas é a mesma coisa, tá? Então, o campo elétrico, dessa vez, ele vai ser igual a E0 cosseno de ômega t na direção N agora. O hamiltoniano vai mudar um pouquinho, né? Menos Q vezes C0 vezes C vezes o cosseno de ômega t vezes K produto interno N. Só que esse cara aqui é o cosseno de θ, né? Esse ângulo θ aqui, né? Então, o P rabiscado, ele vai ficar assim, que eu vou chamar não P rabiscado, sino P rabiscado na direção qualquer N. Já não é na direção Z. Ele vai ser igual a que psi B vezes Q vezes C vezes K ponto interno, produto interno N, vezes psi A. Né? E como é que vai ficar esse P rabiscado? P rabiscado na direção N agora vai ser igual, ó, esse K vezes N é o cosseno de θ, ele pode sair do bracket. E vai ficar, então, psi B vezes Q vezes C vezes psi A vezes o cosseno de θ. E esse cara aqui é o P rabiscado. Aqui, ó. Esse aí. Então, o P rabiscado para qualquer direção N vai ser
o nosso P rabiscado na direção C vezes o cosseno de θ, tá? Legal. Então já temos a expressão do P rabiscado para uma direção N qualquer. Mas o que queremos é calcular o P, o que queremos é esse P rabiscado na direção N ao quadrado, mas uma média dele em todas as possíveis direções, não somente na direção N. Então, o que temos que fazer é calcular para todas as direções e integrar isso em todas as possíveis direções, né? Se você tem aqui, por exemplo, os eixos coordenados, esse vetorzinho n, ele está apontando assim, digamos. Ele faz um ângulo θ com o eixo z, né? Mas ele, se eu projeto ele no eixo xy, ele vai fazer um ângulo φ aqui. Então, eu tenho que fazer, para fazer uma média, tenho que fazer uma integral desse cara aqui ao quadrado, né? Porque eu quero uma média ao quadrado. Para todos os ângulos θ e φ. Então, a integral tem que ser em seno de θ, d de θ, d de φ. E como é uma média, tem que ser dividido 1 sobre 4π disso. Isso vai ser o que estou procurando. O que? O P rabiscado na direção N médio, né? Isso aqui está um pouquinho diferente do livro, tá do jeito que eu gosto. Então, isso aqui vai ficar πn rabiscado ao quadrado. Esse P já não seria N, perdão. Seria P rabiscado, né? Porque esse aqui é aquele na direção C. Vezes o cosseno ao quadrado de θ integral em todos os ângulos, tá? E se você fizer as contas, vai encontrar então que esse P rabiscado N médio vai ser igual ao P rabiscado ao quadrado, né? Ao quadrado sobre 3, tá? E a gente pode substituir aqui, ó, na taxa de transição. Então, em vez de ter esse P rabiscado ao quadrado, vamos ter esse P rabiscado médio ao quadrado, que é igual ao P rabiscado ao quadrado sobre 3. Né? Essa expressão é válida apenas para uma onda eletromagnética vindo na direção Y, polarizada na direção C. E para considerar todas as possíveis direções, essa taxa de transição vai ficar dividida por 3, né? Então, vou escrever aqui, taxa de transição de V a A, emissão estimulada, né? Vai ser igual, então, a π sobre 3 y0h cortado ao quadrado, o P rabiscado ao quadrado na direção C, vezes a densidade de energia para a frequência ω0, né? Essa aqui, então, é a taxa de transição para a emissão estimulada do estado B para o estado A, né? Sob a influência de luz incidente incoerente. Então, vamos usar sob influência de radiação, né? Incidente incoerente polarizada, perdão, polarizada em todas as direções, tá? Em que esse cara aqui, então novamente esse P rabiscado é o elemento de matriz do momento de polo elétrico entre os dois estados, tá? Que está dada por essa expressão aqui, esse P rabiscado aqui, tá? E a densidade de energia nos campos é essa daqui. E ela está avaliada na frequência ω0, que é a diferença de energias, né? EB menos EA. Tá? Ok, essa então é a taxa
de emissão, de transição de emissão estimulada de B para A, ela também é igual à taxa de absorção. Então estaria faltando a emissão espontânea. Então agora vamos ver, vou apagar isso aqui, a emissão espontânea. O que queremos agora é encontrar a taxa de emissão espontânea. E vamos fazer isso através de um exercício feito por Einstein, através dos coeficientes de Einstein. Então vamos ver os coeficientes A e B de Einstein. Ele chamou as taxas de coeficientes A e B. Tá? Então, ele supôs que tinha um recipiente em equilíbrio térmico com o campo externo. Então, esse recipiente continha átomos. Tá? E esses átomos podiam estar naqueles dois níveis que a gente viu. O nível mais baixo é A, nível de energia. Ou B, estado B, o estado A. Tá? Seja NB o número de átomos no estado B e Na o número de átomos no estado A. Então, esses átomos eles vão sofrer transições entre um e outro estado, através dos três tipos de transição que temos visto, né? O primeiro era a absorção, então íamos de A até B, absorvendo um fóton, ou tínhamos aqui, vamos botar absorção. Tínhamos também a emissão estimulada, né? Entrava um, saindo os fótons, íamos do estado B para o estado A. Emissão estimulada. E o que ficou incógnito é então a emissão espontânea. Tá? Emissão espontânea. Tá? Então, vamos mudar o nome das taxas de transição, tá? Então, eu vou botar aqui temos a taxa de transição, nessa linha aqui. E eu vou chamar a taxa de emissão espontânea de A, tá? Eu podia chamar de R, né? R espontâneo, mas vou chamar de A. E eu não, é Einstein que chamou de A. E as taxas tanto de absorção quanto de emissão estimulada, elas são proporcionais a essa densidade de energia para a frequência ômega zero, né? Então eu vou colocar aqui um B, coeficiente B, de emissão estimulada, né? Ele vai de B até A, né? E ele é proporcional a essa densidade de energia. E aqui para a absorção a mesma coisa. B agora vai de A até B, vezes a densidade de energia. Legal, tá? Essa aqui é a minha incógnita. Que mais? O número de partículas que deixa o estado X por unidade de tempo, eu vou colocar aqui, tá? Por exemplo, para a absorção, o número de partículas que deixa o estado A, né, por unidade de tempo, vai ser igual ao número de partículas disponíveis
né? Na vezes a respectiva taxa, tá? Então, seria o número de partículas que deixa o estado A por unidade de tempo, através do fenômeno de absorção, tá? Seria Na vezes a taxa, BAB vezes de ômega zero. Para a emissão estimulada também é a mesma coisa, só que agora vai de B para A, né? Então, o número de partículas disponíveis vezes a taxa, tá? Então, seria NB vezes a taxa BA vezes a densidade de energia. E para o caso da emissão espontânea, o número de partículas que deixa o estado B, né, por unidade de tempo, através desse fenômeno de emissão espontânea, seria igual ao número de partículas disponíveis, NB, vezes a taxa. Tá? Legal. Então, se eu quero o número de partículas que deixa o estado B por unidade de tempo, seria a taxa de variação do número de partículas do estado B, isso vai ser igual à soma dessas quantidades, né? Mas com o respectivo sinal, né? Como essa absorção é o que chega a B, então seria positivo. Na vezes BAB vezes densidade de energia. Essas aqui são as que deixam, essas duas aqui, emissão estimulada e emissão espontânea. Estão deixando B, então estaria um sinal negativo. NB, BVA, Rho de ômega zero. Menos aqui também, né? Menos NB vezes A. Legal. Então, como eu disse que o recipiente que contém esses átomos ele está em equilíbrio térmico com o campo ambiente, então a taxa em média, né, as partículas elas ficam sempre com a mesma quantidade de, quer dizer, os estados ficam com a mesma quantidade de partículas sempre. Então, em B você vai ter sempre NB e em A vai ter sempre Na partículas. Então, essa taxa aqui tem que ser igual a zero. Tá? Se isso acontece, então como é que você vai ter aqui? Você vai ter NB vezes A vai ser igual a NaBAB menos NBBVA, tudo vezes a densidade de energia na frequência ômega zero, tá? Então, eu posso encontrar a densidade de energia na frequência ômega zero, vai ficar NB vezes A sobre NaBAB menos NBBBA, tá? Vou dividir tudo em cima e embaixo por NB e vai ficar A. Embaixo vai ficar Na sobre NB vezes a taxa de AB menos a taxa de BA, tá? Então essa seria a minha densidade de energia. Mas o que acontece? O número de partículas, vamos separar aqui, pela mecânica estatística, temos que o número de partículas com energia E, então o número de partículas com energia E em equilíbrio térmico a temperatura T, isso é proporcional a essa expressão aqui. E elevado a menos energia sobre constante de Boltzmann vezes a temperatura, tá? Aqui uma constante. Então, esse número de partículas com energia E a temperatura T. E olha, esses Na e NB são o número de partículas
em equilíbrio térmico, né, a energia EB ou EA. Tá? Então, eu posso usar essa expressão. E tem uma constante, né? Então, eu posso dizer que NA sobre NB vai ser NA é uma constante vezes a exponencial EA menos energia A sobre a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Sobre, aqui também para NB, uma constante vezes exponencial menos EB sobre constante de Boltzmann vezes a temperatura de equilíbrio. Essa constante se vai e isso aqui vai ficar E elevado. Esse cara aqui, quando sobe, fica positivo, então eu vou ter EB menos EA sobre constante de Boltzmann vezes a temperatura. Mas esse cara aqui é igual a ômega zero vezes o sobre vezes H cortado, tá? Então, como é que vai ficar? NA sobre NB, que é o que temos aqui, ó, vai ser igual a E elevado a H cortado ômega zero sobre KB vezes temperatura. Mas o que acontece? E eu posso colocar ele aqui, tá? Então, eu vou ter assim, vamos substituir logo. A densidade de energia para essa frequência vai ser igual a taxa de emissão espontânea sobre essa exponencial e H cortado ômega zero sobre constante de Boltzmann vezes a temperatura vezes a taxa de absorção menos a taxa de emissão estimulada, tá? Mas o que acontece? A fórmula de Planck para o corpo negro, ela é assim, a densidade de energia para uma frequência vai ser igual a quê? Tinha H cortado sobre π ao quadrado vezes c ao cubo, a velocidade de luz ao cubo, vezes ômega ao cubo, vezes E, H cortado ômega sobre constante de Boltzmann vezes temperatura menos 1. Olha, compara essas duas equações. Então, se você compara elas duas e faz a respectiva comparação, né? Você vai encontrar que para elas serem iguais, a taxa de absorção tem que ser igual à taxa de emissão espontânea. Isso aqui a gente já sabia, né? Mas o Einstein naquela época não sabia, né? Era 1917. Ele, aliás, não se conhecia essa emissão estimulada, tá? Então o Einstein ele teve que inventar essa emissão estimulada, né, para poder a sua fórmula poder bater com a fórmula de Planck, tá? Mas a gente não está interessado em essa taxa de emissão estimulada e taxa de absorção. O que queremos é a taxa de emissão espontânea, o Azinho. O Azinho, segundo aquela fórmula, vai ficar igual a quê? Ômega zero ao cubo vezes h cortado sobre π ao quadrado vezes c ao cubo, tá? Vezes a taxa ou de emissão estimulada ou de absorção, tá? Mas a gente conhece essa taxa. Essa taxa, tínhamos visto, né, que o R é igual a quê? π sobre 3y0h cortado. Isso aqui estamos lembrando, né? Vezes o P rabiscado ao quadrado vezes a densidade de energia, tá? Esse BBA é essa parte aqui, né? Então, a taxa de emissão espontânea vai ser igual a quê?
ômega 0 ao cubo, H cortado. H cortado que se cancela, né? Se cancela com esse H cortado. Esse H cortado se cancela. Então vai ficar ômega 0 ao cubo vezes esse π com esse π, esse H cortado com esse H cortado, já tinha dito, vai ficar ômega 0 ao cubo vezes o P rabiscado, né, ao quadrado, né, sobre 3 vezes π vezes y0 vezes sobre um H cortado vezes C ao cubo. Deixa eu verificar aqui, tá sobrando um aqui aqui é H cortado ao quadrado, né? Esse aqui era ao quadrado, tá? Então você vai um só. E sobra um H cortado, tá? Então, legal. Essa seria, então, a taxa de emissão espontânea calculada pelo Sr. Einstein. Legal. Agora vamos calcular o tempo de vida de um estado excitado. Suponha que você tenha colocado um grande número de átomos em um estado excitado. Suponha que eu vou colocar aqui apenas dois estados, o estado A e B, que o estado excitado seja o estado B, então. Tá? Esse aqui é o estado excitado. Tá? Por causa da emissão espontânea, então esse número, se digamos você colocou um número NB de átomos em esse estado, tá? Por causa dessa emissão espontânea, esse número vai ser reduzido com essa taxa, né? A. Então, supondo que a emissão espontânea é o único tipo de transição existente, eliminamos os outros dois tipos, então a variação desse número de estados de átomos no estado B em função do tempo vai ser igual a menos a taxa de emissão espontânea vezes o número de átomos disponíveis, né, no estado excitado, tá? Observe que aqui você tem uma função derivada de uma função e aqui derivada a função. A derivada me dá a própria função, a menos de uma constante. Então, essa função NB do tempo vai ter a cara de uma exponencial, né? Que derivada vai descer esse fator menos A. Então, você vai ter menos A aqui vezes o tempo, né? Porque estamos derivando em função do tempo. E para que isso funcione para t igual a zero, né? Como para t igual a zero, esse cara aqui vai ser 1. Então, isso tem que ser igual a tem que estar multiplicado por NB de zero, tá? Então, eu vou apagar isso aqui para não me atrapalhar. Legal. O que eu quero calcular é o tempo de vida. O tempo de vida está definido como o tempo necessário para que o número de átomos, tá, em um estado. Estamos falando de átomos, estamos falando de elétrons é átomos mesmo, tá? O número de átomos eles mude do NB em zero, né? Aqui vou colocar o tempo e aqui NB do tempo. Tem a cara de uma exponencial, né? Assim. Então, o tempo de vida tal, vamos botar tempo de vida
é o tempo necessário para que esse número se reduza a 1 sobre E, o número inicial. NBD0, o número inicial, dividido por E. Tá? Então, é esse tempo que eu quero. Então, como que vai ser? NB do tempo de vida de tal, que é igual a NB de 0 vezes E a menos AT. Isso é igual a, aqui, tal, perdão, menos A tal. Isso tem que ser igual a NB de 0 sobre E. Né? Então, isso tem que ser igual a 1 sobre E. Então, E a menos A tal tem que ser igual a E a menos 1. Então, o tempo de vida vai ser 1 sobre A. 1, o inverso da taxa de emissão espontânea. Né? Então, isso é considerando, então, um estado isso é válido para 2 estados, né? Você estava no estado excitado B e ia para o estado excitado A, tá? Mas você vai encontrar que você se encontrava no estado excitado B e podia ir para qualquer um estado inferior. Psi A1, por exemplo, Psi A2, Psi A3 e assim para outros estados. Psi AN. Tá? E nesse caso, as taxas de emissão espontânea, digamos que são A1, A2, A3, A4, elas se somam. Tá? Então, nesse caso, você vai ter a taxa total, vai ser a soma. Vai ser igual a A1 mais A2 mais e assim. Então, o tempo de vida para o caso desse estado excitado vai ser igual a 1 sobre a soma das taxas. A1 mais A2 mais e assim. Tá? Legal. Vamos fazer um exemplo. Um exemplo bem simples. Um oscilador harmônico. Tá? Vamos supor que você tem uma mola que tem uma carga Q que se move no eixo X. Tá? Digamos que esse oscilador ele se encontra no estado N e ele decai por emissão espontânea. Digamos, ele fica por aqui para um estado N'. Então, ele vai emitir um fóton, né, por emissão espontânea. A gente precisa calcular, então, a taxa de emissão. Né? Essa taxa está dada por essa expressão aqui, que estava no meu Scratch. Então, precisamos calcular esse termo aqui, que é o P rabiscado, né? Esse P rabiscado, ele, vamos botar assim, é igual a Q vezes esse elemento de matriz. Então, N, que é o estado inicial, X vezes N', tá? Então, como é que vai ficar? Vocês já calcularam esse elemento de matriz antes, em um problema aí, que eu não vou fazer aqui, tá? Eu vou pegar a solução que está no livro, é o problema 3.33, do oscilador harmônico, tá? Então, esse elemento de matriz,
Aqui, eu tinha que colocar essa aqui para lembrar antes de botar isso. Eu vou colocar aqui. Esse estado N tem a função de onda N de x. Tem uma constante, a N, vezes esse operador de escada, né? Aplicado N vezes no estado fundamental, tá? E a energia do estado N é igual a N mais 1 meio H cortado ômega. Né? Isso aqui lembramos do oscilador harmônico, né? O estado e a energia, tá? Então, bom, você já tinha calculado esse elemento de matriz, xn', isso está aí no livro, a solução é H cortado sobre 2 vezes a massa vezes a frequência, que é a frequência natural do oscilador, isso vezes raiz quadrada de n', delta Kronecker, n menos 1, mais raiz quadrada de n, delta Kronecker, n menos 1. Tá? A gente está tratando de emissão espontânea. Emissão. Então, esse nível de energia é menor que esse nível de energia. N' é menor que N. Tá? E, aliás, então, esse N' é menor que N, então esse termo aqui ele se elimina. Tá? E por causa desse delta Kronecker, também N' vai ser igual, quer dizer, essa expressão aqui, esse elemento de matriz, é diferente de zero quando N' é igual a N menos 1. Em qualquer outra situação, ele é zero. Tá? Então, como seria? Esse P rabiscado vai ser igual, então, a Q, né, vezes raiz quadrada de H cortado sobre 2 vezes M ômega, vezes o delta Kronecker, N', N menos 1, tá? Que mais? Ômega zero é a frequência, vai ser a frequência do fóton emitido, né? Desse fóton aqui, vamos, gama. Ele tem a frequência ômega zero, tá? Emitido, tá? Esse ômega zero é igual a energia do estado N menos energia do estado N', ou N menos 1, sobre H cortado. Tá? E isso, a energia do estado N, tá? Cadê a fórmula? Aqui. Vai ser igual a que N mais 1 meio, vezes H cortado ômega, menos energia do estado N', seria N' mais 1 meio, H cortado ômega, tudo sobre H cortado, tá? Então, ômega vai ser igual a N menos N' vezes ômega. Só que N' é igual a N menos 1. Esse aqui é N menos 1. Então, isso aqui vai dar ômega. Ômega zero vai dar ômega. Tá? Tem a mesma frequência, então, que a frequência do fóton emitido vai ser igual à frequência natural de oscilação do oscilador harmônico, né? Então, a taxa de emissão, que está aqui em Scratch, aqui, tá? Eu vou substituir, então, ômega zero ao cubo sobre 3π, y0, h cortado c ao cubo, tudo isso vezes esse cara ao quadrado, tá? Vai ficar Q ao quadrado, h cortado sobre 2 vezes m ômega. Tá? Posso fechar o Scratch. H cortado com H cortado. Que mais? Esse ômega com esse 3 vai ficar 2. Eu acho que só isso, tá? Então, como é que vai ficar
Tá faltando N. Ah, ou não tá faltando? Deixa eu ver aqui. Como é que vai ficar? A vai ser igual a Q ao quadrado ômega zero. Ou ômega, né? Posso colocar 1 ao quadrado sobre 6 vezes π vezes y0 vezes m vezes c ao cubo, tá? Tá faltando um n aqui, segundo a solução, tem um n. Acho que tá certo, PQ delta. Ah, aqui, o P, aqui tem um n aqui. Então, aonde? Aqui. Que n. Tá. Esse P rabiscado é por causa desse raiz de n aqui, tá certo. Então aqui tem um n. N, tá? Então essa vai ser a taxa de emissão espontânea para esse oscilador harmônico, tá? O tempo de vida é o inverso da taxa, vai ser igual a 6π y0 mc ao cubo sobre nq ao quadrado ômega ao quadrado. Legal. Cada um dos fótons irradiados, eles carregam uma energia H cortado ômega, né? Então, a potência irradiada vai ser igual a quê? A taxa, essa taxa aqui, vezes a energia, né, de cada um desses fótons. Então, a potência, vamos botar, potência vai ser igual a Q ao quadrado ômega ao quadrado, essa expressão aqui, né? Sobre 6π y0 mc ao cubo vezes n vezes h cortado ômega, né? Só que cada átomo, perdão, aqui estamos no oscilador harmônico, né? O oscilador no enésimo estado, ele tem energia igual a n mais 1 meio h cortado ômega, né? Perdão, ômega. Isso é igual a nh cortado ômega mais 1 meio h cortado ômega. Então, nh cortado ômega vai ser igual a energia menos 1 meio h cortado ômega. Substituindo aqui, eu vou ter que a potência vai ser igual a Q ao quadrado, ômega ao quadrado, sobre 6π y0 mc ao cubo, vezes a energia menos 1 meio de h cortado ômega. Tá? Então, essa aqui é a potência média irradiada. Potência média irradiada por um oscilador quântico com energia inicial E, tá? Aí podemos comparar com o caso clássico, tá? De acordo com a eletrodinâmica clássica, tá? A potência irradiada por uma carga acelerada, uma carga Q com uma aceleração A, tá? Está dada pela fórmula de Larmor. Fórmula de Larmor. Isso aqui é clássico, tá?
essa fórmula de Larmor diz que essa potência clássica vai ser igual aqui ao quadrado, a ao quadrado, carga vezes aceleração ao quadrado sobre 6π y0c ao cubo, tá? Supondo que o oscilador tem amplitude x0, essa aqui é a amplitude, então vou ter que x de t vai ser igual a x0 vezes, por exemplo, um cosseno de ômega t, oscilador harmônico, né? E a aceleração, então, vai ser igual, derivamos isso duas vezes, vamos ter menos x0 ômega ao quadrado cosseno de ômega t, tá? Então, a potência vai ser igual a quê? Que é ao quadrado vezes x0 ao quadrado, mas essa potência aqui, ó, eu vou estar aí fazendo a média ao longo de um ciclo completo. Nesse caso, eu vou ter a ao quadrado, né? Esse a ao quadrado vai ter o cosseno ao quadrado. O cosseno ao quadrado, a média dele é 1/2. Então, vai ficar x0 ao quadrado, ômega a quarta agora, né? Que é ao quadrado, sobre 12, né? Por causa de 1/2 do cosseno. 12 π y0c ao cubo. Legal. E a energia do oscilador, falando classicamente, é igual a 1/2 da massa vezes ômega ao quadrado vezes a amplitude, que é x0 ao quadrado, tá? Então, daqui eu posso encontrar que x0 ao quadrado é igual a 2 vezes energia sobre m ômega ao quadrado, tá? Eu vou substituir isso aqui, então, e vou ter que a potência vai ser igual, não vou para outro lado porque quero colocar aqui mesmo, que é ao quadrado, ômega ao quadrado, sobre 6π y0 mc ao cubo, isso vezes a energia. Então, essa aqui é a potência clássica, tá? Comparem com a potência quântica. Então, no limite clássico, tá? H cortado, um Hzinho cortado, ele tende a zero. Então, como o Hzinho cortado tende a zero, então essa partezinha aqui é zero. Então, as duas potências são iguais, no caso do limite clássico, né? E essa fórmula quântica, olha, ela protege o estado fundamental. Se a energia do estado fundamental, né? Estado fundamental. Se a energia é igual à energia do estado fundamental, que é 1/2 de H cortado ômega, você substitui aqui e a potência irradiada vai dar zero, tá? Então, o estado fundamental fica protegido. Legal. Vamos ver agora, então, as regras de seleção, que são muito úteis para calcular a taxa de emissão espontânea, né? Regras de seleção. Tá? Quando a gente quer calcular a taxa de emissão espontânea, que está aqui, a gente precisa calcular esse P rabiscado, né? E esse P rabiscado é calculado com através desse elemento de matriz, né? Mas muitas das vezes esse elemento de matriz é igual a zero. Então seria útil se a gente determinar com antecedência se ele é ou não zero para evitar cálculos de integrais desnecessários, né? Então, vamos supor que estamos interessados em sistemas como o hidrogênio, por exemplo, tá? Ele é esfericamente simétrico e, nesse caso, os estados eles podem ser especificados com os seus números quânticos, n, l e m. Digamos que o psi-b é o n', m', perdão, l', né? N', L' e M'. E psi A, N, L e M. Tá?
Então, precisamos calcular esse elemento de matriz, L', M', R, N, L e M, tá? Então, a exploração inteligente das relações de comutação do momento angular e a hermiticidade dos operadores de momento angular, eles podem nos ajudar a encontrar umas restrições para calcular esses elementos de matriz, tá? Então, primeiro vamos ver as regras de seleção que envolvem M e M', tá? Para elas, vamos usar os comutadores de LZ com X, Y e Z, tá? Então, temos aqui os operadores de comutação, né? LZ primeiro com X, isso é igual a IH cortado Y, né? Agora, LZ com Y é igual a menos IH cortado X e LZ com Z é zero, tá? Vamos utilizar esses três comutadores, tá? Para encontrar as regras de seleção que envolvem M e M', tá? Primeiro, esse último aqui. Eu vou calcular esse valor aqui, N', M, L', M', aqui LZ, o comutador com Z, tá? Aqui, N, L e M. Já que esse cara é igual a zero, então esse comutador dá zero, tá? Isso é igual a N', L', M', LZ vezes C menos ZLC NLM, isso tem que ser igual a zero. Esse operador de momento angular agindo em esse estado, pela hermeticidade, vai dar N', L', M', isso vezes M' H cortado e o C desse, tá? Esse operador momento angular em esse estado vai dar o Z desse, seria MH cortado, N, L e M, tá? Isso é igual a zero. Então eu posso colocar para fora esse MH e esse MH, M'H e MH. Então eu vou ter M' menos M vezes H cortado. Isso vezes N', L', M' em C, N, L e M. Isso é igual a zero. Então, para que esse elemento de matriz seja diferente de zero, esse cara aqui tem que ser igual a zero. Delta M tem que ser igual a zero. Senão você vai ter um elemento de matriz igual a zero, né? Porque um dos dois tem que ser zero, tá? Então essa é a primeira conclusão, tá? Que mais? Agora vamos pegar esse aqui, tá? Então vamos separar. Eu vou calcular N', L', M' em LZX, NLM. Isso tem que ser igual. Eu não vou botar o igual ainda. Vamos calcular ele primeiro. Mas tem que ser igual a esse cara aqui. Esse cara aqui que vai ficar dentro do bra e do cat, tá? Mas não vou colocar ainda. Eu vou ter assim N', L', M', LC vezes X menos X vezes LZ, NLM. Novamente esse cara agindo em isso vai dar N', L', M' vezes MH cortado vezes X menos X vezes MH cortado NLM, tá? Posso colocar esse M do mesmo jeito, idêntico que fizemos antes, né? Esse MH cortado, vou ter M' menos M vezes H cortado vezes
N', L', M' em X, N, não linha não, NLM, isso tem que ser igual, agora se vou colocar essa parte que estava aqui, esse aqui seria, né, dentro do Braille do Cat. Então vou ter, isso vai ser igual a IH cortado, né, IH cortado, isso, vezes N', L', M' em Y, NLM, tá? Então, o H cortado pode sumir. Isso aqui que me diz? Me diz que eu não preciso calcular esses elementos de matriz. Basta calcular esses elementos de matriz em X, né? Os em Y não preciso. Calculo os em X e a partir deles calculo os elementos de matriz em Y, tá? Agora o outro. Esse é comutador de LC com Y e agora o comutador de LC com, perdão, esse aqui com X e agora com Y. Então vou ter N', L', M' e o comutador LZ com Y. Isso NLM vai ser igual, eu vou colocar logo o outro, vai ser menos IH cortado N', L', M' em X, né? NLM, tá? Tem que dar isso. E da mesma maneira idêntica como fizemos antes, vamos ter uma coisa parecida com essa aqui, só que agora com Y, né? Só que vamos ter assim, M' menos M, H cortado, N', L', M' em Y, NLM, é isso é igual a tudo isso, né? E podemos misturar essa expressão aqui com essa daqui, tá? Por exemplo, vamos deixar o X, vamos deixar o X, tá? Eu vou pegar essa parte aqui. Vou misturar as duas. M' menos M vezes N', L', M' vezes X, NLM tem que ser igual a I vezes esse cara. Mas esse cara é esse cara aqui. Seria isso sobre esse pedaço aqui, né? Vai dar menos IH cortado, N', L', M' vezes X vezes NLM sobre M' e o H cortado podia ter cortado, né? Mas eu vou deixar M menos M, H cortado, isso, tá? Esse I com esse menos I vai dar 1. Esse H cortado com esse H cortado desaparecem. E vou ter assim, ó, M' menos M. Esse M' menos M passa a multiplicar L, vai ficar ao quadrado. E vou ter N', L', M', X, NLM igual a N', L', M', X, NLM, tá? Então, o que acontece? Já que isso é igual a isso, então isso tem que ser igual a 1. Então, delta M ao quadrado tem que ser igual a 1. Ou delta M tem que ser igual a mais ou menos 1, né? Então, essa é a primeira regra de seleção, tá? Juntando isso com isso, podemos dizer que nenhuma transição ocorre a menos que delta M é igual a mais ou menos 1 ou 0, tá? Essa aqui é a primeira regra de seleção, então. Delta M é igual a mais ou menos 1 ou 0, tá? Senão os elementos de matriz eles dão 0. Então essa é a primeira regra de seleção, tá?
E esse aqui é um resultado fácil de entender. Por quê? Porque o fóton ele carrega spin, vocês sabem que tem um spin 1. Então, os seus possíveis valores de m vão ser igual a quê? 1, 0 ou menos 1. Tá? E pela conservação da componente z do momento angular, então isso aqui ele tem que ter tirado de algum lugar. Nesse caso, do átomo, né? Então agora vamos ver as regras de seleção que envolvem valores, números quânticos L e L', tá? E para isso eu vou fazer uso da seguinte relação de comutação que está no problema 9.12, mas que eu não vou desenvolver, tá? Essa regra de comutação aqui, L quadrado R, isso é igual a 2 vezes H cortado ao quadrado R L quadrado mais L quadrado R, tá? Eu vou usar essa regra de comutação que não vou demonstrar, tá? Então vou colocar isso dentro do bracket, mas eu acho que eu vou fazer bastante espaço, vou precisar de espaço porque é grande isso aí. Então vamos lá, vamos apagar aqui essa linha vertical. E vou ter aqui, vou colocar no N', L', M', isso na primeira parte. Na segunda, melhor. 2 vezes H cortado ao quadrado, R vezes L quadrado, mais L quadrado vezes R. Isso em N, L, M tem que ser igual a quê? N', L', M' novamente. Agora, ao outro lado da igualdade, L quadrado, comutando com o comutador de L quadrado R em N, L e M, tá? Legal. Essa parte aqui vai ser o 2H cortado, vamos botar fora daquela parte. Esse cara agindo em esse estado vai dar N', L', M'. E vou ter L quadrado agindo nele, vai dar H cortado ao quadrado vezes L' vezes L' mais 1, né? E esse cara em esse vai dar o que? Mais, vai ser a mesma coisa. H cortado ao quadrado vezes L mais 1. Isso em NLM, tá? Então, eu vou colocar essas... Aqui está faltando o R, né? Aqui tem um R. E aqui também tem um R, tá? Então, eu vou colocar essas partes que são diferentes de R fora. E vou ter aqui 2 vezes H cortado à quarta vezes L mais 1 mais L' vezes L' mais 1. Isso vezes N', L', M' em R, NLM, tá? Deixa eu conferir se está certo. 2H corta a quarta, é isso aí, tá? O outro lado agora, eu vou ter N', L', M'. Esse comutador vai ficar como L quadrado vezes L quadrado R menos, né? Menos L quadrado R L quadrado, tá? Então, esse cara agindo nesse estado vai dar H cortado ao quadrado vezes L' mais 1. Isso vezes esse comutador aqui
menos esse cara agindo nesse estado vai dar h cortado ao quadrado. Calma. Primeiro vamos colocar essa parte aqui para não confundir. L quadrado R. H cortado, agora sim, ao quadrado vezes L mais 1. Isso vezes NLM. Tá? Vamos colocar essa parte aqui fora. Vou ter h cortado ao quadrado. Isso vezes L' vezes L' mais 1 menos L vezes L mais 1, né? Isso vezes N', L', M'. E esse cara ficam aí dentro, né? L quadrado R. Quer dizer, ele ficou em evidência, né? Vezes NLM, tá? E aqui, da mesma maneira, esse cara é igual a L quadrado R menos RL quadrado. Esse L quadrado nisso vai dar N', L', M' vezes H cortado ao quadrado vezes L mais 1, linha, né? Menos esse cara em esse estado. Aqui faltou o Rzinho. Aqui o Rzinho vezes h cortado ao quadrado vezes L mais 1. Isso vezes NLM, tá? Novamente, mando para fora esse pedaço e esse pedaço. E vai ficar assim. H cortado com esse h cortado ao quadrado. Vai dar h cortado à quarta. Vezes todo esse pedaço aqui. L' mais 1 menos L mais 1. Isso vezes L' mais 1 menos L mais 1. Observe que são iguais. Isso vezes N', L', M' vezes R, NLM, tá? Então, como é que fica? Vamos, tá grande, né? Esse H cortado à quarta com esse H cortado à quarta vai embora. E desse lado vou ter duas vezes L', não, L, né? L mais 1 mais L' mais 1 vezes N', L', M', R, NLM. Isso é igual. Agora, isso vezes isso é a mesma coisa, não? Então, vou ter L ao quadrado. L' mais 1 menos L mais 1, tudo ao quadrado. Isso vezes N', L', M', R, NLM, tá? Isso é igual a isso. Então, isso tem que ser igual a isso. Senão, esse cara é zero e esse cara é zero. Para que eles sejam diferentes de zero, esse cara e esse cara tem que ser iguais. Tá? Mas o que acontece? Esse 2, esse pedaço aqui, isso aqui você pode verificar, é igual a L' mais L mais 1 ao quadrado mais L' menos L ao quadrado menos 1. E esse pedaço aqui, que tem que ser igual a L, né? É igual a L', perdão, igual a L' mais L mais 1, tudo isso vezes L' menos L, tá? E tudo isso aí está ao quadrado, tá? Então eles têm que ser iguais, né? Essa parte vamos mudar de cor. Esse cara tem que ser igual a esse cara. Então a diferença deles tem que ser zero, tá? Então vou escrever aqui tudo. Acho que
vou precisar apagar novamente essa linha vertical. E como é que vai ficar? Eu tinha ele desenvolvido. Ah, tá aqui. Tá? Eu tinha isso aqui, né? Vamos pro preto, pro branco. Eu tinha L' mais L mais 1 ao quadrado mais L' menos L ao quadrado menos 1 tem que ser igual a L' mais L mais 1 vezes L' menos L, tudo ao quadrado, tá? Então, qual que eu passo para o outro lado? Esse cara aqui, vou passar para o outro lado e vou colocar em evidência ele mesmo, que está aqui, né? Esse cara ao quadrado, que é esse cara ao quadrado. Então, vamos colocar ele em evidência. Eu vou ter L' mais L mais 1 ao quadrado vezes L' menos L menos 1. Não, L' menos L ao quadrado menos 1, né? Agora sim. Isso é igual a L' menos L ao quadrado menos 1, que é igual a esse termo aqui. Então, se eu colocar ele em evidência também, passar esse aqui para lá e colocar em evidência, eu vou ter que L' mais L mais 1 ao quadrado menos 1, isso multiplicado por esse termo, né, que passa para o outro lado, L' menos L ao quadrado menos 1, tá? E isso tem que ser igual a zero, tá? Vamos ver se está igual às minhas anotações, tá igual, tá? Esse cara aqui não pode ser zero, a menos que L' ser igual a L ser igual a zero, né? Que não faz sentido, tá? Então esse aqui tem que ser zero. E para ele ser zero, então L' tem que ser igual a L ou mais ou menos 1, né? Aqui, ó. Se esse L' for L mais ou menos 1, com menos esse L vai dar mais ou menos 1 ao quadrado, vai dar 1, menos 1 vai dar 0. Então, isso aqui é a minha regra de seleção, porque eu passo delta L, né? Seria L menos L' vai ser igual a mais ou menos 1, tá? Então, a outra regra de seleção é que nenhuma transição ocorre a menos que ΔL seja mais ou menos 1, tá? Legal. E novamente esse resultado também ele é fácil de ser interpretado, tá? Porque o fóton ele carrega spin 1, tá? E se você aplica as regras de adição de momento angular, elas permitiriam que L' seja igual a L mais 1, ou L' seja igual a L, ou L' seja igual a L menos 1, tá? Então, segundo essa parte aqui, essa regra de seleção, pode ser ou essa, deixa essas duas apenas, né? Essa daqui, embora ela respeite as leis de conservação de momento angular, ela não acontece por causa dessa regra de seleção, tá? Evidentemente, nem todas as transições para os estados de menor energia podem ocorrer através de emissão espontânea, que é o que estamos estudando, né? Algumas delas são proibidas por causa dessas regras de seleção, tá? Aqui tem um exemplo dos 4 primeiros níveis de Bohr no hidrogênio, tá? Então, vamos botar aqui. Eu tenho aqui N igual a 1,
São os níveis de energia, tá? N igual a 2. Esse aqui ficou muito grande. N igual a 3 e N igual a 4. Esse aqui corresponde a L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2 e L igual a 3, tá? Então, aqui, por exemplo, se você está em esse estado, você não pode cair para níveis correspondentes a L igual a 0, por causa de você tem que ter ou isso ou isso. Então, ele só pode ir para aqui e para aqui. A diferença tem que dar mais ou menos 1. Não pode ir para aqui, tá? Esse cara aqui só pode ir para aqui. Esse cara aqui não pode ir para lugar nenhum, tá? Ele é chamado um estado metastável. Esse daqui, ele pode decair para esse lado, para esse L igual a 0. Esse aqui pode cair para aqui, ou pode cair para aqui, tá? Ou pode ir para aqui, ou pode ir para aqui também, tá? Esse daqui pode ir para aqui, ou pode ir para aqui. E assim, tá? Esse estado, eu vou mudar de cor aqui. Esse aqui seria o estado Psi NLM. N é 2, L é 0, então M é 0, tá? E esse daqui pode ser o Psi N2, L é 1 e M pode ser 1, M pode ser também 0 e M pode ser menos 1, tá? Então, esse aqui é um estado metastável, né? O tempo de decaimento dele é muito maior. Esse aqui é o 2S, né? E esses aqui são os 2P. O tempo de decaimento desse 2S é muito maior que esse 2P, por emissão espontânea, né? Esse cara aqui, esses caras aqui podem decair para aqui, para esse estado aqui. Esses metastáveis, eles eventualmente podem decair por causa de colisões ou por emissões multifóton, tá? Então é isso.